Olá, bom dia. São 8 horas e 58 minutos e este é o Justiça Agora. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, enviou para a Procuradoria Regional do Rio de Janeiro o inquérito que investiga o senador Flávio Bolsonaro. O inquérito apura uma negociação relâmpago de um imóvel, que resultou em aumento patrimonial do senador. Ele nega as acusações. E o ministro do STF, Edson Fachin, prorrogou por mais 60 dias o prazo para a Polícia Federal fechar o inquérito que apura a compra de apoio de senadores do MDB. Quem traz os detalhes é a repórter Fernanda Porto. O inquérito foi aberto em maio do ano passado, com base em delações do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, e do executivo da JBS, Ricardo Saldi. Segundo os delatores, antes das eleições de 2014, a JBS pagou mais de 43 milhões de reais para manter integrantes do MDB no governo e, assim, garantir apoio do PT. Ao prorrogar o prazo para o fechamento do inquérito, o ministro do STF, Edson Fachin, disse que o caso é importante e as apurações devem ser concluídas pela Polícia Federal. E a pedido da Procuradoria-Geral da República, a Justiça concedeu liminar que obriga a Caixa Econômica a acelerar a recuperação de imóveis do programa Minha Casa Minha Vida que estejam abandonados ou ocupados irregularmente. Na ação, o Ministério Público Federal afirma que a Caixa Econômica tem adotado medidas burocráticas e desnecessárias para recuperar os imóveis irregulares ou abandonados pelos donos do programa Minha Casa Minha Vida. Com isso, essas casas, que poderiam ser repassadas para outras famílias, ficam vazias e acabam sendo destruídas pelo tempo. Antes, no caso da desistência do imóvel, o antigo dono precisava quitar as contas em atraso e reformar o local para devolvê-lo para a Caixa. Enquanto isso não ocorria, o processo ficava parado. Com a liminar concedida pela Justiça Federal, as obrigações do dono permanecem, mas a Caixa pode dar início à recuperação do imóvel assim que for apresentado o pedido de quebra de contrato. Caso não cumpra a decisão da Justiça, a Caixa Econômica Federal pode ser multada em R$ 500 por dia. E a Justiça do Rio Grande do Sul decidiu indenizar uma mulher que perdeu o marido por causa do cigarro. A indenização passa de R$ 600 mil. No Brasil, quase 20 milhões de pessoas fumam regularmente. O número tem caído ao longo dos anos, mas os índices ainda são altos. Nas ruas, os fumantes dizem saber dos perigos do cigarro. Alguns até tentam parar e não conseguem. Eu tinha parado já. E aconteceu que minha mãe morreu, aí eu voltei. É difícil. Já passei em um mês e voltei de novo. É um tipo de dependência química, assim como a droga ilícita e o álcool também, é questão fisiológica mesmo. O cigarro é um dos principais fatores de risco de mortes que seriam evitáveis. É responsável por 90% das causas de câncer de pulmão e 30% de outros tipos de câncer. Hoje é considerado pela Organização Mundial de Saúde, o tabaco como a principal causa de morte evitável no mundo e um importante fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, entre elas doenças cardiovasculares, pressão alta, infarto, derrame, doenças respiratórias como bronquite e o enfisema e os cânceres, principalmente câncer de pulmão. E há danos causados pelo cigarro que são irreversíveis e vão parar na justiça. Lá no Rio Grande do Sul, a justiça entendeu que uma mulher tem direito à indenização. O marido dela morreu de complicações no pulmão por causa do cigarro. O homem fumou por mais de 30 anos e, segundo perícia médica, há relação entre a doença pulmonar e o uso do cigarro. Os danos morais devem ser pagos pelo fabricante. Esse advogado explica que a decisão, inclusive o valor da indenização de R$ 637 mil, tem um chamado caráter punitivo. Não muito comum na justiça brasileira, mas é como se fosse uma pena pedagógica. Eles entenderam que, apesar dele ter consciência, dele ter o livre-arbítrio de comprar o cigarro, de utilizá-lo, o próprio cigarro possui componentes que afastam essa consciência, né? Ele fez uma associação com a dependência, com os componentes químicos que tem no cigarro. O Justiça Agora fica por aqui. Outras notícias a partir de 1h da tarde no Jornal da Justiça.